Hoje eu vou mostrar para vocês que sim, tem muito eletricista por aí instalando sistema de iluminação de emergência de forma totalmente errada. Profissionais que nunca sequer tenham lido a norma que regulamenta esse tipo de serviço e estão aí fazendo algumas cagadas. Mas calma, não estamos aqui para julgar ninguém não. É tanta norma que eu confesso que às vezes a gente nem sabe que existe uma norma específica para determinado serviço. Isso é normal. Mas aí eu te pergunto, você sabe de qual norma que eu tô falando? Ah, normas, nossas eternas companheiras. Você escreveu isso? Normas, nossas eternas companheiras? Pô, olhando ouvir um negócio desse, você vai querer saber quem que é norma. Mas, bom, já posso afirmar, sim, temos uma norma específica para iluminação de emergência e digo mais, tem um limite de blocos de iluminação por circuito. Não é só ir socando luminária de emergência nas escadas e corredores e achar que tá tudo certo, não. Bom, inclusive você também pode estar cometendo um grande erro. Sabe qual que é o erro? Se você não for inscrito aqui no canal da Geral, não tiver ativado o sininho e tiver esquecido também de deixar o like pra gente, não conserta isso e se inscreve. Mas voltando no assunto, em qualquer instalação comercial em que a gente vai, o que mais vemos é um monte de luminárias de emergência instaladas em salas de espera, corredores, escadarias. Mas já pararam para pensar por que elas foram instaladas naquele local ali? Bom, por quê? Em algumas cidades, para um estabelecimento receber o alvará de funcionamento, ele precisa ter um projeto de segurança contra incêndio e pânico, ou PSCIP. Tá? Que é aprovado pelo Corpo de Bombeiro ou outro órgão competente da prefeitura daquela cidade. E é esse documento que apresentará a exigência ou não da necessidade do sistema de iluminação de emergência. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, por exemplo, em sua instrução técnica de número 13, orienta ao projetista, em seu item 2.2, que seja adotado a NBR 10898 naquilo que não for contrário ao disposto naquela instrução técnica. Então vamos listar aqui os principais tipos de sistema de iluminação de emergência aceitos por essa norma. Primeiro, conjunto de blocos autônomos. Os blocos autônomos são aqueles aparelhos de iluminação de emergência constituídos de um único invólucro adequado. Ele contém lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou similares. No caso, hoje a maioria é em LED. Sistema centralizado com baterias. O sistema centralizado com bateria de acumuladores elétricos devem ser com recarga automática, de modo a garantir a autonomia do sistema de iluminação de emergência. Grupo motogerador. Assim como o sistema centralizado com baterias, o grupo motogerador deve garantir a autonomia do sistema de iluminação de emergência, utilizando para isso para tanques aí de armazenamento de combustível. Então temos esse sistema também. Bom, sabemos quais são os principais sistemas que a norma permite utilizar, mas aí vem outra pergunta, André, qual que é a altura, que devemos instalar a iluminação de emergência? Bom, essa altura ela estará ligada diretamente ao distanciamento entre as luminárias. Olha que coisa legal isso. No item 8.1.17 da norma, cita que a distância máxima entre dois pontos de iluminação de ambiente deve ser equivalente a 4 vezes a altura da instalação destes em relação ao nível do piso. E no item 8.1.15, cita que essa distância não pode exceder 15 metros. Então, por exemplo, se nós temos um corredor com 30 metros de comprimento, no qual será instalado iluminação de emergência a 2,5 metros de altura, por exemplo, do chão, como a distância máxima entre os dois pontos pode ser até 4 vezes a altura delas, nós temos 2,5 vezes 4, que é igual a 10 metros. Então, nesse caso, nós devemos colocar uma luminária a cada 10 metros de distância da outra aí, por norma. E, como eu falei, esses 2,5 metros aí é a altura meio que padrão da instalação de emergência aí, que eu já vi em muitos projetos. Então, mais ou menos isso. Bom, mas aí você deve estar pensando, já sei dos tipos de sistema, já sei da altura e distanciamento entre os pontos de emergência, agora fica a dúvida, Quais dados eu preciso saber das lâmpadas para ser mais assertivo aí em um projeto? Bom, no item 4.7.5, ele tem a orientação dos dados que devemos conhecer para usarmos nos nossos projetos. São eles: tipo de lâmpada, potência em watts, tensão em volts, fluxo luminoso, nominal em lumens, ângulo de dispersão da luz e vida útil do elemento gerador de luz. Então são esses aí. Além disso, também a gente deve levar em consideração a resistência ao calor e a ausência de ofuscamento. É muito importante você olhar isso também no manual dos fabricantes. E existe também disponível no mercado diversos modelos e marcas de luminária de emergência. Nós temos luminária de emergência de 30 LEDs, que é a mais comum, luminária de emergência multifunção, os blocos autônomos, tem muita coisa. E vale lembrar que são admitidas ligações em séries de pontos de luz, iluminação de emergência. E no caso de instalação aparente, a tubulação e as caixas de passagem devem ser metálicas e aterradas. Agora fiquem atentos também a mais um trecho bastante importante da norma, que eu tirei aqui. No item 4.8.10, cita que a corrente por circuito de iluminação de emergência não pode ser maior do que 12 amperes e que cada circuito não poderá alimentar mais de 25 luminárias. Então, na prática, é simples,
somou todas as correntes de todas as luminárias de emergência penduradas naquele circuito, e ela passou de 12 amperes, e ou tem mais de 25 luminárias naquele circuito para ser instalada, é necessário criar novos circuitos. O limite é esse, 12 amperes ou até 25 pontos de iluminação de emergência. E venha fazer parte da nossa turma de eletricistas profissionais aqui da Engeral. Aqui embaixo ó, tem um quadradinho branco, clique nele e saiba mais sobre o curso, conteúdo programático, modelo de certificado e ó, o preço que cabe no seu bolso. Um forte abraço a todos aí, ó. Valeu, filé todo!